Muito bem. Agora a gente vai falar então de fenômeno físico e de fenômeno químico. O fenômeno físico é aquele que não altera a constituição da matéria, tá? Eu tenho como exemplo aqui o tomate. Se eu corto o tomate, tá? Ele continua sendo um tomate. Se eu descasco o tomate, se eu corto o tomate, ele continua sendo o mesmo fruto, tá? Nada nele foi alterado, ele continua sendo tomate. O mesmo não vai acontecer se eu cozinho o tomate. Aí eu mudo totalmente a composição desse tomate. E quando eu transformo isso, quando eu mudo a constituição, vai acontecer uma transformação química, ou seja, um fenômeno químico. Um outro exemplo, claro que se eu estiver cozinhando, realmente daí vão acontecer diversas transformações e eu não me responsabilizo, mas daí isso é outra história, né? Mas volta. O que que acontece então? Outro exemplo, o papel. Se eu pego uma folha de papel e amasso esta folha de papel, é um fenômeno físico, porque eu posso desamassar essa folha, ela continua sendo papel, não alterou, eu só amassei. Agora, se eu pegar essa folha de papel e queimar esta folha de papel, aí aconteceu um fenômeno químico. Porque o que, que vai acontecer? Se eu amassei a folha de papel e eu consigo, né? Tô lá na sala de aula, amassei uma folha de papel, né? Tô na sala de aula lá na 9A, amassei uma folha de papel. A Martina chegou, viu que eu amassei a folha de papel, abriu a folha de papel, viu que era uma folha de papel. Ah, a Sra. Ana amassou uma folha de papel, certo? Lá na 9B eu coloquei fogo numa folha de papel. Chega o Gabriel, pode ser o Gabriel Morcha. Chegou lá, olhou e encontrou as cinzas dessa folha de papel. O Gabriel não sabe o que que eu queimei. Se foi papel, uma folha de papel, se foi uma folha de cartolina, se foi jornal. O Gabriel não sabe que tipo de papel. O Gabriel só vai achar cinzas. A Martina na 9A achou um papel amassado. Ela sabe que foi papel, mas lá na 9B ele achou só cinzas. Ele não achou o que que era. Então, na 9B aconteceu uma transformação química, lá na 9A aconteceu uma transformação física. Essas coisas é um fenômeno físico e um fenômeno químico, essas coisas são diferentes. Dentro da química, isto vai acontecer diversas vezes, tá? Isso tudo eu estou explicando porque uma outra propriedade da matéria que é específica são os estados físicos da matéria. Aqui eu tenho 3 imagens para esses estados físicos da matéria: o sólido, o líquido e o gasoso. Quando vocês estavam lá no 6º ano, vocês agora não vão lembrar, talvez alguns lembrem, vocês estudaram os estados físicos da água. Mas não é só a água que muda de estado físico, que transforma estado físico, que muda do líquido para o gasoso, que muda do gasoso para o líquido, que acontece fusão, que acontece solidificação, que acontece condensação. Todas as outras matérias também sofrem essas transformações. Isso a gente vai ver. Ops, acho que não vai dar para ser nessa aula. Acho que vai ter que ser na próxima. Por enquanto, então, vai ter que ficar para a próxima aula. Vocês vão lá no Classroom vai ter uma atividade para vocês fazerem sobre essa aula de hoje, tá? Uma atividade bem bacana para vocês fazerem, uma leitura de um texto e uma nuvem de palavras, que eu vou deixar as orientações lá no Classroom para vocês. Aproveitem o fim de semana de vocês em casa e tenham uma feliz Páscoa. Beijo grande, até semana que vem.